Bom dia! Vamos ficar em pé? Você pode cumprimentar a pessoa que está aí junto de você. Se não conhece, pergunta o nome. Vamos adorar ao Deus Altíssimo. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. A voz está tão fraquinho. Vamos tentar mais uma vez? Vai! Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. As palmas, vai! Deus é bom! Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Todos os povos te Todas as exaltarão, nações. de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Gente, é pra Jesus, aplaude mais forte porque Ele é bom. Ele cuida de nós. Você sabe? Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Eis nos seus braços proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti.
Deus cuidará de ti. Com bênçãos guia te cobrirá. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Diz para quem está aí com você: Deus cuida de ti. Deus cuida de mim. Ele nos ama. Por isso, nesse momento de oração, eu vou te dar um tempinho para você colocar diante do Senhor o teu clamor. Deus é tão bom, mas Ele é tão bom, que até quando nós pedimos algo, Ele se agrada. Porque quando nós pedimos, nós declaramos que confiamos nele. Por isso, filho amado de Deus, você que está diante do seu Pai, eu vou te convidar agora a você se ajoelhar e colocar diante dele o seu clamor, a sua alegria, a sua gratidão. Não sei. Aquilo que você trouxe. Aquilo que você trouxe. Coloque diante do Todo-Poderoso. Nós te damos graças, santo e poderoso Deus. Nós te bendizemos, nós te honramos, nós te exaltamos. Damos glória a ti na igreja para todo sempre. Tu que és bondoso, misericordioso, renovaste sobre nós tua misericórdia. Nós, Senhor, nos depositamos, nós nos lançamos aos teus pés nessa manhã. E declaramos que nós precisamos de ti. Tu que és um Pai bondoso, a tua palavra diz que tu desejas sempre o melhor para os teus filhos. Nós queremos colocar no teu altar, Senhor, filhos teus que precisam da tua mão. Eu me lembro agora do nosso irmão Malafaia, a irmã Cleusa, Jesus. Ó Senhor, pastor Fernando Schatzman, tantos dos nossos irmãos que durante essa semana passaram por lutas e dificuldades, pessoas que depositaram nessa caixinha de oração o seu clamor, anônimos para nós, mas o Senhor os conhece pelo nome. Antes mesmo que o clamor lhes viesse à boca, tu já os conhecias. Obrigada, Deus. Eu quero te agradecer pela Adriana, que se internou para fazer aquele transplante. Abençoa a tua serva, Jesus. Abençoa a tua igreja. Muito obrigada, o Senhor tem sido tão bom conosco. O Senhor tem sido tão bom com a tua igreja. Obrigada, Deus. Nós não merecemos, mas o Senhor nos ama e o Senhor não cansa de demonstrar isso. Muito obrigada. Nós queremos também, Senhor, colocar no teu altar a tua palavra que vai ser pregada nessa manhã. Senhor, unge pastor Eliezer, o Senhor já ungiu, já tem ungido o teu servo. As nações ele tem chegado, ali na Índia o Senhor tem usado tanto ele. Mas hoje o Senhor o escolheu para usá-lo no meio de nós. Esconde o teu servo atrás da tua cruz.
Manifesta, Senhor, a tua vontade, declara a tua mensagem para nós. Nós viemos aqui para ouvir a tua voz. Tu és o nosso comandante, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Pai. Fala-nos, nós viemos te ouvir. Abençoa os meus irmãos que estão aqui, Senhor, ajoelhados, sentados, em pé, mas todos com os corações prostrados diante de Ti. Eu não sei quais são as lutas, eu não sei quais são as batalhas, mas Tu és tão bom, porque Tu sabes quantos fios de cabelo cada um tem na sua cabeça. O que dirá, Senhor, o nosso clamor? Recolhe as lágrimas dos Teus filhos e continua conosco, nos abençoa. Fala conosco no restante deste culto que nós dedicamos a Ti. Recebe a glória, em nome de Jesus Santo. Amém. Eu não posso fugir do Teu Espírito e ficar distante do Teu amor. Se eu subir até o céu, Teu abismo eu descer, sei que ali Tu estás. Mesmo se eu dobrar as asas da morada, Tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, Tua luz brilhará e comigo estará. Aleluia, você pode sentar-se. Amém. Que alegria nós podemos estar novamente servindo ao Senhor, cultuando o seu santo nome. E também agora nós queremos conhecer todos que estão nos visitando. Todos vocês são bem-vindos, mas gostaria que aqueles que estiverem visitando pela primeira vez se colocassem em pé para que nós possamos conhecê-los. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Maravilha. Temos vários irmãos, várias pessoas. Por favor, os que estão próximos, cumprimentem e sejam bem-vindos. Sintam-se em casa. É uma alegria tê-los conosco. No final do culto, vocês poderão ali perto da livraria procurar ali. Vai ter pessoas para receber vocês. Tem uma pequena lembrança, um presentinho para vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Nós também queremos algumas informações. O Holy Hour, o encontro dos homens, os que têm participado e os que querem participar, vai se reiniciar amanhã, de volta. Acabou a moleza, né? Acabou as férias. A partir de amanhã tem um encontro, a partir das 18h30 aqui no templo, na PIB. Então os homens todos são convidados, são bem-vindos para participar aqui no Holy Hour. No dia 11, anotem isso, os líderes, os que desejam ser líderes ou supervisores. No dia 11 de fevereiro, das 9 às 12, com o almoço, nós teremos aqui um encontro, o Dia da Visão, quando o pastor Pascoal vai estar nos falando sobre o Dia da Visão, ou seja, um alinhamento da visão para todos os líderes no ministério da PIB. Então, já anotem, reservem essa data, que será de extrema importância para cada pessoa que estiver participando, que venha conhecer
ao menos saber se deseja trabalhar numa área da igreja, vocês são realmente bem-vindos para participar com a gente aqui. Dia 11 do 2 de fevereiro, das 9 às 12 horas. Também no mês de março terá o Summit, do dia 15 a 18 de março, é um congresso internacional para líderes. Aparece ali o endereço, onde vocês podem entrar no site e pegar todas as informações e se inscrever. Será de extrema importância, você será abençoado, com certeza você terá muitas experiências com Deus em primeiro lugar e poderá ser um líder também para desenvolver o ministério que Deus te chamou. Nós temos agora esse momento que nós vamos ter também a entrega de dízimos e ofertas. Antes disso, eu gostaria de ler no 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que diz: Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda a boa obra. Eu gosto muito desse texto, que ele nos fala de que como Deus nos abençoa. Às vezes há pessoas que querem contribuir ou fazem, acham que é por obrigação, porque é uma cobrança. Não há nenhuma cobrança. Deus diz que cada um faça segundo propôs no seu coração, não com tristeza, mas com alegria. Porque Deus tem bênçãos para nos dar. Ele quer nos abençoar abundantemente, além daquilo que nós imaginamos. Às vezes há pessoas que pensam, não, então eu vou dar R$100, porque amanhã Deus vai me dar 200. Isso é barganha. Deus não faz barganha. Deus conhece o coração, conhece a intenção e sabe com que desejo, com que alegria, com que manifestação é que nós contribuímos. Por isso nós queremos desafiar você, fazer experiência com Deus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem bênçãos para você, para derramar em sua vida. E esse é o momento que nós podemos participar com alegria, servindo ao Senhor. Eu convido a todos a se colocarem em pé, ergam a poltrona, para que possa haver circulação da melhor forma possível. E na frente do seu banco, você tem um envelope de dízimo, você tem o que você precisa para esse momento. Venha e traga o seu dízimo, a sua oferta, aquilo que você preparou para entregar nessa manhã. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. A ti eu vou caminhar, tu és a direção, só a minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Deu pra lembrar? Muito bom. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. A ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, eis-me aqui. Nós estamos aqui, Senhor, na tua presença. E nós te amamos. Bem mais que as forças poderiam, na dureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que os montes, e as maravilhas que o homem conhecer, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Erga a voz, igreja. Declara, diga. Por amor, sua vida
Ah, Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor se permitiu ser esmagado para que nós pudéssemos viver. O Senhor se permitiu, Deus, levar sobre si toda a culpa e todo o pecado naquela cruz, para que nós pudéssemos ser salvos e justificados pelo seu sangue. Obrigado, Deus, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas feridas, as nossas tristezas. O Senhor levou todo o mal, para que nós pudéssemos, pela sua graça, viver o seu bem, o seu amor. Agora, Deus, nos ensina a viver este bem, a viver esta sua vontade. Fala conosco, Deus, mais uma vez nessa manhã, e que de verdade, Pai, nós possamos sair daqui entendendo mais e dispostos a realizar a sua vontade nessa terra, como servos do Senhor que foram libertos do pecado, porque o Senhor levou estes sobre si. Obrigado, Senhor, e fala conosco em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, queridos. Você pode se assentar. Quero, em primeiro lugar, agradecer a amada igreja que tem continuado com a gente no nosso ministério. Para quem não sabe, alguns me perguntam ainda, né? O pastor não está mais na igreja, não é mais pastor da igreja? Não, desde janeiro do ano passado, eu não sou mais um dos pastores aqui da igreja, mas eu sou um dos missionários agora da igreja. E Deus, no final de 2015, Deus falou muito forte ao meu coração, ao coração da minha família, de que havia chegado o momento em que nós deveríamos sair do nosso ministério pastoral aqui na primeira igreja e irmos para um ministério missionário. Nós fomos convidados para assumir uma posição de direção em uma agência missionária, a CCI Brasil. É uma agência interdenominacional e que tem o foco de evangelizar e plantar igrejas entre povos não alcançados no mundo. A base fica em Curitiba, mas essa agência tem missionários em vários lugares do mundo, na Índia, no Nepal, no norte da África, em vários países no Oriente Médio. Alcançamos refugiados, imigrantes na Europa, na América do Norte, em vários lugares nesse mundo. E então nós aceitamos esse desafio e estamos ali trabalhando na CCI Brasil, então desde janeiro do ano passado. E pela graça de Deus, Deus tem aberto as portas para vários trabalhos missionários aí no mundo. Esteja orando por nós, esteja orando pelo nosso ministério. Os desafios são grandes, há muitas coisas acontecendo nesse mundo e nós precisamos de mais trabalhadores. Eu já quero lançar o desafio já de imediato. Se você tem esse chamado ou deseja conhecer um pouco mais do que significa ser missionário, entra na nossa página ccibrasil.org.br. Nós não enviamos apenas missionários com teologia, mas nós enviamos também profissionais. Nós enviamos empresários que estejam dispostos a ir e trabalhar, abrir negócios em outros países e assim, através do negócio, alcançar pessoas para Jesus. Amém? Bom, eu quero nessa manhã convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, e eu quero ler os versículos 13 ao versículo 16. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus.
Esse é um texto muito conhecido, ele faz parte de um dos sermões mais conhecidos, que é o Sermão do Monte. E Jesus aqui está falando aos bem-aventurados, porque esse texto é logo depois das bem-aventuranças. Jesus está direcionando essas palavras, dizendo que nós, que somos os bem-aventurados, somos e devemos ser, somos o sal da terra e a luz do mundo. As bem-aventuranças que estão antes e que são o início ali do Sermão do Monte de Jesus, elas descrevem aqueles que pela graça foram aprovados sem lei. Jesus, nas bem-aventuranças, ele inverte os valores do mundo, colocando os valores de Deus. Ele diz que aquele que é humilde, aquele que é pobre, este vai herdar o reino dos céus. Aquele que é manso, aquele que tem fome e sede de justiça. Ele vai enaltecer aquele que sofre por obediência a Ele. Aqueles que de certa forma são rejeitados pelo mundo, são aqueles que são aceitos por Cristo. Jesus está falando, está mostrando que estes bem-aventurados são aqueles que chegam diante de Deus, na sua situação, muitas vezes de pobreza, de miséria, de tristeza, porque os que choram também são citados, se achegam diante de Deus e Deus os recebe. E Deus, pela sua graça, transforma a vida, transforma a história e os torna bem-aventurados, os torna felizes. Deus inverte a situação do mundo, e por isso que, para sermos discípulos de Jesus, precisamos nos achegar diante dele, como ele descreve nessas bem-aventuranças. Ser discípulo de Jesus é ser bem-aventurado, é achegar-se a ele sem orgulho, totalmente despido de qualquer autopiedade, presunção egoísta e autojustificação. Envolve sim admitir que somos pecadores, para que ele nos perdoe, para que ele pela graça nos transforme. Porque se nós não somos pecadores, se nós conseguimos resolver os nossos próprios problemas com a força dos nossos próprios braços, então ele não tem o que fazer na nossa vida. Por isso, os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos, estes têm um lugar na mesa de Deus. Nós somos chamados para nos aproximarmos de Deus dessa forma. E são para estes que Deus agora dirige a sua palavra, aos bem-aventurados. Quem é bem-aventurado aqui? Amém. Nós, bem-aventurados, recebemos uma palavra de Jesus quando ele diz: vocês são o sal da terra. Jesus não disse você precisa ser o sal da terra. Ele disse você é o sal da terra. Jesus não disse você tem o sal da terra. Ele disse você é o sal da terra. Nós somos o sal da terra. A partir do momento que nós somos bem-aventurados, a partir do momento que nós fomos transformados por Cristo, a partir do momento que nós começamos a caminhar com Jesus em obediência como discípulos de Jesus, é impossível nós não sermos sal da terra. E se nós não estamos sendo sal da terra, é porque de verdade nós não estamos sendo discípulos de Jesus. Se somos bem-aventurados, então com certeza somos o sal da terra. Mas se nós nos enganamos, fazendo apenas parte da multidão que acompanha Jesus, mas que não obedece verdadeiramente, então nós não daremos sabor algum para o mundo. Na verdade, nós sequer teremos sabor em nós mesmos. Se somos sal, nós somos discípulos de Jesus. Eu quero rapidamente falar algumas coisas sobre o ser sal da terra.
E a primeira delas é que ser sal da terra significa dar sabor ao mundo. Significa dar sabor a este mundo a qual nós vivemos. O sal aqui tem uma função clara de dar sabor. O sal, embora ele tenha na antiguidade também uma função, e hoje utiliza-se ainda o sal para preservar o alimento. E essa também é uma das funções do sal, muito utilizado na antiguidade. Preservar o alimento para que este não apodreça. Mas a principal função do sal, e aqui a palavra grega de insípido, que deve estar traduzido na sua Bíblia, em algumas sem sabor, significa isso, sem sabor ou sem utilidade. Dá a entender que a principal função aqui utilizada por Jesus é dar sabor. Então, quando o sal ele é colocado num alimento, numa salada, por exemplo, a salada fica gostosa, não é verdade? Eu não gosto de salada sem sal. Não sei se você gosta, né? Uma carne sem sal. Bom, tem quem goste, né? Mas eu não gosto. Como um bom brasileiro, né, tem que ter um sal ali para ficar gostosa. Vários alimentos que se você não colocar um sal não fica gostoso. Da mesma forma, o mundo sem o sal fica sem gosto. E nós somos esse sal que dá sabor ao mundo. O sal também serve para conservar estes alimentos, para que estes não apodreçam. Um mundo sem sal apodrece. E ao nosso redor nós temos visto o mundo apodrecer. Nós passamos pelo mundo apodrecendo e fechamos a janela. Nós desligamos a TV ou mudamos de canal, porque nós não queremos ver o mundo apodrecer. Ser sal está diretamente relacionado aqui às nossas boas obras. E aí é muito estranho falar de boas obras, porque nós não gostamos muito de falar de boas obras. Normalmente a gente gosta de falar da graça. Mas a graça, ela é tratada aqui nas bem-aventuranças. Mas as boas obras é consequência da graça. Deixa eu falar dessa forma. Eu não preciso fazer nada para ser salvo por Jesus, a não ser me arrepender, crer nele, depositar nele a minha fé e tomar uma decisão. Jesus, eu quero te seguir de agora em diante. Não é por obra, é por fé. Mas a partir do momento que eu fui salvo por Jesus, pela graça, eu tenho um dever, eu tenho uma tarefa: realizar boas obras. Isso está em Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Pois é pela graça que vocês são salvos, né? Pela fé que são salvos, por meio da graça. E aí no versículo 10 ele diz: vocês são salvos para as boas obras. Esse é o propósito. E aqui Jesus está deixando muito claro, dizendo: vocês são o sal da terra. Pelo fato de vocês serem bem-aventurados, pelo fato de vocês serem transformados, de vocês serem alcançados pelo amor de Deus, agora vocês precisam fazer diferença nessa terra. Você precisa dar sabor a este mundo. Para sermos sal, nós precisamos estar no mundo, nos misturando a ele de maneira a influenciá-lo. E aí tem uma questão interessante nisso tudo, é que hoje em dia muitos crentes não gostam de estar com aqueles que não são crentes. Quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo Jesus sempre andando com os pecadores. Jesus investia na vida deles. Eram adúlteras, eram bandidos, né, ladrões corruptos, como foi Zaqueu. Jesus era encontrado sempre com os beberrões, era visto com eles. Jesus andava com estes e intencionalmente queria estar com eles para fazer a diferença na vida deles. Se nós queremos ser sal dessa terra, nós precisamos estar junto com aqueles que precisam que sejamos sal na vida deles. Muitos crentes não têm mais amizades verdadeiras com não crentes. E a gente se afasta dos não crentes com uma desculpa. Não, eu não quero
não quero me envolver com as coisas que ele faz. Você não precisa se corromper. Desenvolva amizades verdadeiras com não crentes, para que você possa ser sal na vida deles. Nós não nos relacionamos com profundidade com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, colegas de faculdade. Muitos crentes têm medo de se envolver com mendigos, prostitutas, dependentes químicos. E por causa deste medo, nós permitimos que o mundo apodreça. Nós precisamos sair do saleiro e entrar em contato com o mundo ao nosso redor. Amar como Jesus os amaria. Fazer a diferença na vida deles. Só daremos sabor à vida destas pessoas se nós nos envolvermos intencionalmente com eles. Da mesma forma, precisamos dar sabor ao mundo para que este não apodreça, para que se torne agradável, saboroso viver aqui. A nossa cidade vai se tornar mais agradável se o povo de Deus que vive nessa cidade abrir a porta do carro e sair na direção daqueles que estão ao nosso redor, longe de Deus. Se nós ousarmos conversar com os nossos colegas de trabalho acerca de questões espirituais, acerca da família, acerca de tantas coisas do coração, se nós ousarmos fazer a diferença na vida das pessoas, se nós decidirmos abrir mão de dinheiro, inclusive investir na vida de pessoas que estão passando por necessidade perto de nós. Jesus alimentou os famintos, Jesus cuidou daqueles que sofriam, Jesus curou os enfermos. O que você pode fazer aonde você está? Como você pode ser sal aonde você está? Que tal hoje mesmo você decidir sair do banco e decidir se envolver com algo mais relevante, de verdade ser sal? Quem sabe hoje você pode decidir se envolver com uma das congregações da nossa igreja. Nossa igreja tem muitas congregações em vários bairros dessa cidade, em comunidades carentes, muitas delas, precisando muitas vezes desesperadamente de alguém para ir lá tocar, ou para ir alguém lá trabalhar com crianças, ou para de repente fazer um trabalho na comunidade. Eu não sei o que você pode fazer, mas com certeza você pode fazer alguma coisa. Imagina só se você se envolvesse com alguns desses trabalhos. Outra coisa a respeito do sal que Jesus deixa muito claro aqui, é que se não damos sabor ao mundo, então a nossa vida aos poucos perde o seu próprio sabor. Jesus, ele vai dizer, se o sal vier a ser insípido, e o sal se torna insípido, se torna sem sabor. Quando o sal não é usado, quando o sal não é utilizado para aquilo a qual ele foi feito, perde-se o sabor. E o mundo está sem sabor. Nós vemos hoje no mundo uma epidemia de depressão, não é? Quantas pessoas sem sentido para viver, sem sabor, não sabem por que viver. Muitas pessoas hoje têm vivido dessa maneira. O escritor Walker Percy, ele diz: por que mais pessoas se suicidam em São Francisco, a mais bela cidade dos Estados Unidos, do que em qualquer outra cidade? Na Europa, a capital do suicídio é Salzburgo, na Áustria. Por que será que Jean-Paul Sartre, sentado num café francês, escreveu A Náusea, que trata do absurdo da existência humana e das náuseas da vida no século XX? Por que será que ele era, na época, o homem mais feliz da França? Por que um homem que vai para o trabalho num trem confortável, com necessidades e desejos satisfeitos, com boa casa, mulher e filhos maravilhosos, bom emprego, com atividades recreativas e culturais nunca vistas na história, à sua inteira disposição, muitas vezes se sente tão mal e sem saber o porquê? Nós vivemos num mundo em que as pessoas têm tudo, mas se sentem como se não tivessem nada. Elas vão para o trabalho e não sabem por que tem que ganhar dinheiro. Muitas vezes têm muito mais do que nós, de posses, de oportunidades, mas são infelizes, porque não tem sabor.
Nós podemos levar sabor para este mundo. Agora o problema é quando nós, que temos Cristo, não temos sabor na nossa própria vida. E nós não temos sabor na nossa própria vida, porque muito provavelmente nós não estamos dando sabor para o mundo. Nós não estamos sendo sal para o mundo. E por isso nós estamos perdendo o sabor da nossa própria vida. Quando nós nos tornamos assim? Quando ouvimos a palavra de Deus, mas nós não a obedecemos. Quando guardamos para nós mesmos os benefícios do reino de Deus e não o compartilhamos com os outros ao nosso redor. Quando nos cercamos de desculpas para não termos que abençoar os outros. Nos tornamos sem sabor quando somos tão abençoados por Deus, mas somos incapazes de abençoar outros com aquilo que Deus nos deu. Seja o tempo, seja dinheiro, seja uma bênção que nós podemos compartilhar com as pessoas ao nosso redor, seja uma palavra, nós não compartilhamos. Isso me lembra do jovem rico, quando chega diante de Jesus. E ele diz: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para entrar no reino de Deus? E Jesus fala: segue os mandamentos. E ele diz, né, entre outras palavras, Jesus está falando: obedeça, siga os mandamentos. E aí ele fala: mas eu já sigo. Será que não falta outra coisa? E aí Jesus vai dizer assim: olha, para você ser perfeito, e essa palavra ser perfeito, não significa que Jesus esteja admitindo que ele, aquele jovem rico, realmente obedecia os 10 mandamentos. Significa que ele está dizendo, para que você perfeitamente obedeça a esses mandamentos, para que de verdade você obedeça a esses mandamentos, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Porque você tem um ídolo no teu coração que se chama dinheiro. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Imagina se ele fizesse aquilo, ele estaria obedecendo a Cristo e sendo sal na vida de tantas pessoas que seriam abençoadas por ele naquele momento. Mas ele não quis obedecer e virou as costas para Jesus. Ser sal da terra é obedecer. É doar-se para um mundo sem sabor. É quando fazemos isso em obediência a Cristo, encontramos o sabor da nossa própria existência. E aí é que está o paradoxo, porque aqueles que mais guardam coisas para si, mais se protegem desse mundo que sofre, são os mais infelizes. Por quê? E aqueles que estão nos lugares mais estranhos do mundo, eu tenho a oportunidade de visitar algumas favelas na Índia, lugares terríveis, em que missionários são as pessoas mais felizes e alegres. Você vai lá, você ri, você brinca com eles, se sentem as pessoas mais felizes do mundo, porque eles estão no centro da vontade de Deus. Pessoas que estão trabalhando com refugiados no meio do sofrimento o tempo todo, são felizes. Há um sabor na vida dessas pessoas, e esse sabor é transmitido para as pessoas ao seu redor, e o seu mundo, o mundo dessas pessoas muda. Uma vez eu estava numa conexão, num voo saindo da Alemanha, voltando para o Brasil, e eu me sentei do lado de uma senhora, uma mulher, que era piloto da Lufthansa. E havia sido bem naqueles dias em que aquele piloto da Germanwings pegou o avião e jogou numa montanha e matou todo mundo dentro do avião. Você lembra dessa história? Foi mais ou menos umas 2 semanas depois desse acontecimento, eu estou num avião sentado do lado dessa mulher, e a Germanwings é do mesmo grupo da Lufthansa. E eu estava ali, puxei conversa com ela para tentar falar de Jesus. E então nós começamos a conversar. Eu falei, quando eu descobri que ela era piloto, eu perguntei para ela: me diz uma coisa, você é feliz? E ela, com toda a sinceridade do mundo, olhou para mim e disse: não. Eu falei: você tem tudo, você tem dinheiro, você tem um bom cargo. Ela era chefe dos pilotos, ela tinha tudo. Mas por que você não é feliz? Ela falou assim: porque eu não tenho nada. Eu não tenho família, eu perdi tudo. E aí eu perguntei para ela: você lembra do piloto que acabou de se suicidar, que acabou de matar todo mundo naquele avião? Me diz uma coisa, o que me garante que amanhã ou depois de amanhã não seja você pilotando um avião,
fazendo a mesma coisa. Ela parou alguns instantes, olhou para mim e disse: nada. Nada. Uma pessoa vazia de propósito. E aí eu parei e disse para ela: você é de qual país? Ela: sou da Dinamarca. Eu falei: Dinamarca? Que legal. Eu gosto muito de um pensador da Dinamarca, chamado Kierkegaard. Conhece Kierkegaard? E ela ficou toda feliz. Óbvio que eu conheço Kierkegaard. Você conhece Kierkegaard? O grande existencialista, não sei o quê. Eu falei: é, isso mesmo. Vocês gostam da filosofia dele? Gostamos. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Você conhece o Deus de Kierkegaard? Ela parou. Porque se Kierkegaard teve uma filosofia existencialista, que embora eu não concorde com todos os pontos, obviamente, ele vai falar que a razão da vida e da existência humana tem um propósito quando a gente encontra Deus. Quando a gente coloca como propósito da nossa vida a fé, e no caso para Kierkegaard é a fé em Cristo. Quando a gente perde isso, a gente perde o sentido da vida, a gente cai num desespero completo da nossa existência. E eu olho para você e eu vejo que você está exatamente desse jeito. Você precisa encontrar o propósito da sua vida em Cristo. E aquela mulher começou a chorar ali no avião. E eu fui direcionando ela a Cristo, a entregar a vida dela a Jesus. Nós vivemos um mundo onde as pessoas têm tudo, mas não têm nada. As pessoas não têm sentido para viver. E nós podemos ser sal desta terra. E hoje é o dia em que você pode tomar essa decisão. Talvez abrir mão de algo, como Jesus pediu para que aquele jovem rico. Deus pode te pedir alguma outra coisa. Outra coisa acerca de ser sal é que os discípulos que não têm sabor são pisados pelo mundo. Isso é Jesus que está falando aqui, não é? O sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal, quando ele perdia o seu valor, quando ele se tornava impróprio para o alimento, ele era jogado nas estradas antigas. Ele era utilizado para pavimentar estradas. E por isso Jesus está usando esse linguajar, porque literalmente era usado para ser pisoteado pelos homens. E quando a gente olha para a nossa sociedade brasileira, onde nós temos tantas pessoas que se dizem cristãos, discípulos de Jesus, mas que não trazem sabor a essa sociedade, a gente vê uma incoerência muito grande, e a gente vê um mundo pisando sobre a igreja. Os homens pisoteando a igreja. O mundo tem pisoteado estes crentes, estas igrejas, criticando-as pelo seu amor ao dinheiro, pelas suas atitudes imorais e antiéticas, por tantas coisas, pela sua irrelevância. A crítica em si, ela sempre vai existir. Mas quando nós nos tornamos crentes insípidos, nós damos razão para o mundo nos pisotear. Quando Jesus é chamado para a casa de Lázaro, quando Lázaro morreu, ele chega no lugar, ele chega na casa e ele já havia morrido. E ali ele é criticado por algumas pessoas. Primeiro ele é questionado pela própria Marta e Maria. Elas, com aquela palavrinha, né? Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Por que o Senhor atrasou? Logo depois, algumas pessoas falam assim: ele curou tantos, ele não amava Lázaro, não? Por que ele não veio aqui? Por que ele não fez nada? Jesus não dá ouvidos à crítica deles, não responde, não argumenta. Ele vai e faz. Ele vai e mostra o amor de Deus. E ele chama Lázaro para fora do túmulo e ele é ressuscitado. E contra fatos, não há argumentos. Quando o mundo nos critica e critica as igrejas, nós não precisamos sair argumentando. Nós precisamos fazer. Precisamos mostrar para o mundo o amor de Deus. Precisamos ser sal da terra, de forma real. Porque quando elas olharem para nós e dizer assim: realmente não tenho o que dizer, eu vejo Deus.
na sua vida. Será que não está na hora de nós fazermos diferença onde nós estamos? Nós podemos observar as desgraças do mundo ao nosso redor com medo ou mesmo desprezo. Podemos fugir do confronto com este mundo decadente, nos escondendo em nosso individualismo, que é indiferente ao sofrimento das pessoas ao nosso redor. Mas um dia Deus nos pedirá contas, e quando este dia chegar, se não tivermos sido sal nesta terra, então também seremos pisoteados pelos homens. Que grande privilégio Deus nos deu de transformar esse mundo, mas para isso precisamos ser sal da terra. Ser sal da terra. Mas Jesus não diz que somos sal da terra apenas. Ele diz que nós somos luz do mundo. Luz do mundo. Mais uma vez, Jesus não diz que você tem a luz. Jesus não diz que nós precisamos ser a luz. Ele diz que você é a luz. E se você é a luz, é impossível que as trevas não sejam afetadas por você. Se as trevas não são afetadas por você, questione-se, será que você é a luz? Porque a luz automaticamente altera as trevas. Como ser discípulo de Jesus é ser bem-aventurado, estas bem-aventuranças iluminam na nossa vida um mundo caído ao redor. Porque quando nós, humildes de espírito, quando somos mansos, quando temos fome e sede de justiça, com as nossas atitudes em obediência a Cristo, nós lançamos luz sobre um mundo caído, e o mundo vê as desgraças. As pessoas veem a luz de Cristo em nós, e elas são atraídas para Cristo. É impossível ser cristão, um cristão genuíno, sem você ser luz. Eu também quero falar algumas coisas acerca desta luz, de sermos luz. O primeiro é que a luz é o evangelho que precisa ser pregado. A luz é diferente do sal, porque o sal se refere às nossas boas obras, se refere às nossas atitudes, se refere a darmos sabor a este mundo. Assim, fazemos a diferença, mas nós precisamos ser luz, nós precisamos falar, nós precisamos pregar, nós precisamos testemunhar. E isso não é uma função só do pastor e do missionário. Isso é uma função de todo discípulo de Jesus. Todo bem-aventurado precisa falar, pregar de Jesus. E é interessante porque Jesus coloca aqui, dizendo que a luz que nós emitimos, é ela quem faz com que o mundo veja as nossas boas obras. As nossas boas obras se tornam relevantes e têm sentido para o mundo quando nós falamos e pregamos o Evangelho. Quantos crentes têm medo e vergonha de falar do Evangelho? Nós somos enviados para pregarmos o Evangelho. Não adianta sermos apenas sal da terra se nós não formos luz do mundo. Muitos sabem das coisas da Bíblia, mas quantas pessoas precisam entender a salvação, a graça, através de pessoas que de verdade façam diferença nesse mundo? Quando somos sal e vamos alcançar pessoas e falar de Jesus e do seu amor e do seu poder, as pessoas entendem a graça de Cristo, entendem o seu poder. Jesus mandou que seus discípulos pregassem. Em Mateus 10, 7 ele disse, vão e preguem. Em Mateus 10, 27 ele disse, pregai sobre os telhados. Em Mateus 16, 15 disse, preguem o evangelho a todas as pessoas. Atos 1, 8 diz, sejam minhas testemunhas, até em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Tem um mandato, uma ordem, preguem, falem, digam, testemunhem. Não fiquem quietos. Não deixem que a luz de vocês seja colocada debaixo de uma mesa, debaixo de qualquer coisa que impeça o mundo de ver a luz de vocês. Não permita que as pessoas deixem de ouvir o Evangelho porque você está com medo, ou porque você está com vergonha, ou porque de alguma forma você quer proteger o seu lugar, a sua posição no seu trabalho ou na sua faculdade.
Não permita que qualquer coisa se interponha entre você, a sua luz e o mundo. Pregue, fale, não tenha medo, não tenha vergonha. É por isso que antes Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que forem perseguidos por minha causa. Porque sim, quando nós pregarmos a este mundo decadente, caído, que está apodrecendo, nós fomos sal no meio desse mundo e pregarmos o Evangelho, muitas vezes nós vamos ser perseguidos sim. Mas isso é um chamado. Jesus nos chama a fazermos isso. Precisamos nos aproximar com ousadia dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, de faculdade, dos nossos familiares. E aí é muito importante que muitos tentam ser só luz dentro de casa. Querido, você precisa ser sal e luz dentro de casa. Você precisa ser fiel a Cristo, obedecer a Cristo, ser manso, ser humilde, ser pobre de espírito, ser aquele que chora diante de Deus. Você precisa ser um bem-aventurado diante de Deus, para que daí você possa ser luz. Nós precisamos ser sal e luz. Tem crente que não dá exemplo dentro de casa e só quer pregar. Você nunca vai ser ouvido. Você precisa dar exemplo. Você precisa fazer a diferença, trazer sabor para dentro de casa, para que as pessoas te ouçam. Para sermos luz, nós não devemos temer as trevas. Não precisamos ter medo das trevas. Eu já estive em inúmeros lugares do mundo em que dá medo entrar. Lugares, inclusive, que eu pensei que ia morrer, como foi o caso do terremoto em 2015. Eu pensei que literalmente ia morrer. Mas Deus nos dá, nesses momentos, uma confiança tão grande, um poder tão grande, e nós não tememos nada. E não tem como explicar, é inexplicável. Quando eu estava no Nepal, e eu fui subir uma das montanhas que tinha sido atingida, e uma vila inteira tinha perdido tudo, os terremotos ainda estavam acontecendo, havia um grande perigo ali, porque aquela era uma vila que perseguia cristãos. E eles já haviam apedrejado cristãos no passado, só que eles tinham perdido tudo. Então nós decidimos ser sal. E compramos comida, montamos todo um caminhão de arroz e várias comidas, e subimos a montanha. Chegamos lá, nós distribuímos para aquela vila budista, que ficou estranha, falando assim, os cristãos vieram aqui nos dar isso. E lá um dos líderes falou assim para mim, olha, um dos líderes cristãos que estava junto com a gente, falou assim, não pode pregar o Evangelho. Eu estava muito incomodado naquele momento, porque Deus estava falando no meu coração que era para pregar o Evangelho. E Ele falando assim, é perigoso, eles já apedrejaram, já aconteceu tudo isso. Mas naquele momento, eu falei com ele, disse, olha, hoje a gente vai ter que falar. E se a gente for apedrejado, for perseguido aqui, a gente vai ser. Mas Deus está me falando que a gente precisa falar. Não dá para a gente sair daqui sem falar de Cristo. E aí a gente chamou a vila inteira, e eu falei do Evangelho da forma mais simples possível, que me era possível ali naquele momento. As pessoas se abriram, ninguém se converteu, não era um momento para aquilo, mas eles se abriram para os cristãos, eles viram a comida que nós levamos, eles ouviram que, olha, nós estamos aqui não é porque a gente é bonzinho não, a gente está aqui porque Jesus, nosso Deus, ama vocês. E Ele nos enviou até aqui para mostrar isso para vocês. E Ele quer que vocês o conheçam. Hoje tem uma igreja naquela vila, tem uma igreja naquela montanha. Nós não podemos, não precisamos ter medo das trevas. Entrar nas favelas, entrar nos tantos becos dessa cidade, desse mundo. Muitas vezes as trevas que nos dão medo são os colegas de trabalho, com as suas vidas estranhas. Nós temos medo de intencionalmente nos aproximarmos deles. Deixe o medo de fora. Eu já levei muitas pessoas para a Índia comigo. Algumas tinham chamado missionário, diziam que tinham chamado missionário para a Índia. Mas quando chegam lá pela primeira vez, isso para mim é costume. Eu gosto de ver a expressão no rosto das pessoas no primeiro dia que elas chegam na Índia. Porque as pessoas ficam assustadas com tudo. Com o som, com o barulho, com os inúmeros deuses, com tantas coisas e os estresses que tem na comunidade, na sociedade.
E muitas pessoas dizem assim: pastor, eu não tenho chamado para cá. É para outro lugar, eu estava enganado. Mas alguns anos atrás eu levei um casal e eles chegaram na Índia comigo e eles se apaixonaram pelo povo. Eles choraram todos os dias da nossa viagem missionária. E no final eles decidiram: a gente quer vir para cá. A gente quer morar aqui. A gente quer fazer diferença. Hoje eles são missionários nós da CCI lá numa favela, uma favela muito difícil no norte da Índia, com um trabalho tremendo de plantação de igrejas e com crianças órfãs, que são muitas naquela comunidade. Você vai falar com eles, você vê a alegria no coração deles, por eles estarem ali. Não tenha medo das trevas. Jesus adentrou as trevas deste mundo, para que nós pudéssemos ser salvos por meio da luz do seu evangelho, por meio da sua cruz. Nós, para que a salvação alcance outros, precisamos sair do conforto da nossa casa, talvez do nosso país, e entrar nas trevas do mundo das outras pessoas, para que elas conheçam a luz. Por isso o desafio de Jesus é: sejam luz deste mundo. Sejam luz deste mundo. Terceiro, a respeito da luz, é que nós não devemos esconder a luz do mundo. É preciso que ela seja vista pelos homens. Como eu falei, nós não podemos escondê-la debaixo de uma mesa, nós não podemos escondê-la. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Como nós podemos esconder a nossa luz do mundo? Quando nós temos medo de admitir que somos cristãos, quando deixamos de abordar e falar de Jesus para aquele colega de trabalho que está passando por problemas no casamento, com a desculpa de que este é um ambiente de trabalho, e que nós não devemos misturar as coisas. Eu já ouvi muito crente falar isso. Ambiente de trabalho, pastor, não dá para misturar as coisas. Pois é, ele vai para o inferno e você não misturou as coisas. A gente tem uma imagem errada, né? Que não, essa é a minha vida secular e essa é a minha vida espiritual. Não tem isso não. Diante de Deus, Deus vai cobrar tudo que você faz na tua vida secular. E aquilo que você não faz também. Escondemos a luz debaixo da cama quando temos medo de sermos intolerantes, ao afirmar que não existe outra salvação a não ser através de Jesus Cristo. Afinal, a medida do nosso brilho estará sempre relacionada à medida da nossa fé. Se nós somos luz, queremos ser luz, nós vamos pregar o Evangelho. Esconder a luz de Cristo é negar o próprio Cristo. Querido, isso é verdade. Esconder a luz de Cristo é negar o próprio Cristo. Deixar de falar do Evangelho é ter vergonha de Jesus. Por isso, pregue, fale, grite dos telhados, testemunhe do Deus que já fez na sua vida algo tremendo, para que as pessoas que estão ao seu redor também se tornem bem-aventuradas. Nessa manhã eu quero fazer um convite a você, querido, que é um bem-aventurado, mas que talvez esteja com medo de ser sal nessa terra. Talvez você já esteja perdendo o sabor da sua própria vida. E hoje você vai tomar uma decisão. Senhor, eu quero ser sal nesse mundo. Quando Deus falou comigo no final de 2015, me chamando a sair da área pastoral na igreja e ir para uma área missionária, teve algo muito forte que Deus falou ao meu coração. E Ele disse assim: aonde você é mais necessário? Onde você é mais necessário? Qual o lugar onde você pode ser sal e luz? Porque lá não tem quem seja. Será que o lugar onde você está não tem outros que podem ser e já estão sendo sal e luz? Será que você não precisa sair e ir ao encontro de pessoas, ir ao encontro do mundo caído? Será que você
não tem pregado o Evangelho porque lá no fundo você ainda não crê nele totalmente? Eu quero convidar você a tomar decisões nessa manhã. Eu não vou convidar a vir aqui à frente, mas eu vou convidar você que quer tomar decisões diante de Jesus, a se colocar de pé e dizer: Jesus, me ajuda a ser sal da terra, a ser luz do mundo. Eu decido pregar o teu Evangelho. E talvez, querido, Deus vai colocar no seu coração sair dessa cidade e ir para outra cidade. O sertão do nosso país está precisando de crentes que sejam sal da terra e luz do mundo. O Oriente Médio está cheio de lugares, e não apenas lugares com guerra não, porque não está em todo o Oriente Médio. Na Índia, na China, no Nepal, no norte da África, em tantos lugares na África, onde você com a sua profissão pode servir e ir lá ser sal da terra e luz do mundo. Mas se Deus não te chamar para sair desse país, querido, você pode fazer a diferença aqui nessa cidade, porque existem tantos bairros, tantas favelas, tantas coisas acontecendo nessa cidade. Você não pode ficar apenas se alimentando, você precisa dar. Aí você vai encontrar gosto, sabor na sua vida. Você quer tomar uma decisão com Jesus, de ser sal, de ser luz? Então fique em pé, porque eu quero orar com você, querido. Estes que estão ficando em pé, vou convidar a todos a fechar os seus olhos. Mas estes que estão ficando de pé, quero convidar você a você fazer uma oração agora, perguntando a Deus: Deus, abra os meus olhos. Onde o Senhor quer que eu seja sal e luz? Na vida de quem? Em quais lugares? Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor. E Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai eterno, que o Senhor envie o seu povo como sal neste mundo, que vai trazer sabor a essa terra, que vai conservá-la para que ela não apodreça. Deus, em nome de Jesus, reveste com o seu Espírito Santo, reveste com o teu poder. Em nome de Jesus, ó Pai, coloca a tua palavra firme no coração de cada um deles, para que com coragem eles possam amar, possam ser mansos nessa terra, possam ser humildes de coração, possam chorar com aqueles que choram, possam, Senhor Deus, sofrer pelo teu amor, possam sim, Deus, ter fome e sede de justiça, de maneira que essa terra, a nossa cidade, o nosso país, o mundo, conheça o sal da terra, e que o mundo seja transformado, famílias sejam transformadas, vidas sejam transformadas. Deus, em nome de Jesus, coloca nestes corações coragem, força, poder, para que sejam luz, para que testemunhem daquilo que o Senhor tem feito nas suas vidas, para que falem, Deus, do teu Evangelho, para que não tenham medo, para que não se escondam atrás de desculpas, mas para que falem daquilo que o Senhor quer que seja dito. Em nome de Jesus nós pedimos, Deus, usa os teus filhos para o teu poder, para a sua honra, para a sua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém, querido. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Aleluia. Vamos todos ficar em pé? Como a gente termina o nosso culto sempre de mãos dadas, sendo bênção um na vida do outro. Vejo a luz do Senhor que brilha bem no meio das trevas, brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, o sol causa do sono profundo. Brilha em mim, brilha Jesus.
Glória a Deus. Feche os seus olhos, querido, mais uma vez. Senhor Deus, louvado seja o seu santo nome. Obrigado pela sua presença, pela sua palavra. Agora, Deus, eu te peço, vá com cada um de nós. Cada um, Senhor Deus, no retorno para as suas casas. E que, Deus, nós possamos já hoje ser sal da terra e luz do mundo. E que nessa semana, Deus, o Senhor nos use para impactar aonde quer que nós estejamos. Leve em segurança e vá com cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Que Deus abençoe. Aleluia. A Bíblia diz: orai sem cessar. Somos